Hoje é sexta-feira, dia 5 de julho do ano do Senhor de 2024, e o Evangelho desse dia é de Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores, para que se convertam. Diz Jesus no capítulo 5 do Evangelho de Lucas, versículo 32. Ninguém está excluído da salvação, desde que a aceite como dom da bondade de Deus, dom gratuito de Deus. Para ninguém, nunca nos esqueçamos disso, para ninguém há fim de linha ou rua sem saída. A missão de Jesus é para aqueles que precisam de médico, que, sabendo de sua condição de pecadores, precisam de salvação. Mateus, chamado por Jesus quando estava na coletoria de impostos, é publicano e, como tal, considerado impuro. Numa cidade fronteiriça como Cafarnaum, os publicanos cobravam as taxas em favor do Império Romano sobre as caravanas vindas da Síria, como também sobre os peixes que eram pescados no lago da Galileia. Pelo fato de seus inúmeros contatos com pessoas provenientes de diversos lugares, os publicanos eram considerados como impuros pelos fariseus. Mateus, pecador público, é chamado por Jesus ao seu seguimento e participa com outros publicanos e pecadores de uma refeição com Jesus e os seus discípulos. O texto da língua original, ao contrário da nossa tradução em vernáculo, não deixa claro se a refeição foi na casa de Mateus, ao contrário de Marcos e Lucas, que o dizem explicitamente, ou se a refeição foi na casa em que Jesus estava. Aqui no texto de Mateus, tem-se a impressão de que Jesus acolhe na sua própria casa os coletores de impostos e os pecadores. Talvez seja uma ambiguidade intencional, que nós poderíamos exprimir desta maneira: Jesus vai aonde estão os pecadores para encontrá-los, e os pecadores são recebidos no reino de Deus por Jesus. A citação de Oséias, capítulo 6, versículo 6, quero misericórdia e não sacrifício, ao mesmo tempo que descortina o mal dos que criticam a atitude de Jesus de acolher os pecadores, apresenta a misericórdia como o objeto do desígnio de Deus para todo o povo.
O sacrifício de nada serve se ele não ajudar a pessoa a ser misericordiosa como Deus é misericordioso. O sacrifício que agrada a Deus é o serviço que brota da experiência de ser amado e de ser perdoado por Deus, e se destina a todas as pessoas que sofrem, não importando a natureza do seu sofrimento. O Senhor entrou na nossa carne para buscar, cuidar e salvar quem se encontra ferido e perdido. No final do episódio de Zaqueu, no Evangelho segundo São Lucas, Jesus afirma claramente a sua missão nestes termos: o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Desde os tempos de Jesus, ao menos, há resistências e resistências de gente do bem em aceitar que Jesus se assente à mesa com os pecadores. O nosso trecho do Evangelho diz que alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que o vosso mestre come com os pecadores de impostos e pecadores? Os fariseus eram considerados pessoas de bem. Eles mesmos se consideravam justos por cumprirem de modo irrepreensível todos os preceitos da lei. Alguns dentre eles, no entanto, haviam se esquecido de que a misericórdia é o centro da lei dada por Deus ao seu povo. Muito provavelmente são eles que são visados na citação do profeta Oséias, que há pouco nós citamos textualmente, que Jesus retoma. Vale lembrar: quero misericórdia e não sacrifícios. É necessário que nós tiremos para a nossa vida as consequências desse desejo de Deus, de que nós sejamos misericordiosos, que nós sejamos capazes de acolher e de compreender a fraqueza das pessoas como Deus nos acolhe e entende as nossas fraquezas. Hoje na igreja, nós nos defrontamos com a mesma dificuldade, infelizmente. Há pessoas e grupos que se autodenominam bons cristãos, mas que foram seduzidos por um moralismo hermético, desprovido de misericórdia e compaixão, e sustentado por uma doutrina sem o Evangelho de Jesus Cristo, que exclui e condena pessoas utilizando-se inapropriadamente do nome de Deus. Os que fazem parte desse grupo rejeitam uma igreja da misericórdia e de portas abertas para acolher a todos. Preferem uma igreja sem luz e sem alma, feita de bons cristãos que têm não se sabe o que no coração. Peçamos ao Senhor a graça de nos convertermos à misericórdia e à compaixão, como Deus é misericordioso e compassivo. Que Deus nos converta de tal modo para que nós possamos acolher e compreender as fraquezas de nossos irmãos e irmãs, como Deus nos acolhe e compreende nossas próprias fraquezas. Se lhe convier e ainda não o fez, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, deixe o seu comentário, uma pergunta, como quiser. E quem sabe, você pode ajudar a difundir a palavra de Deus, né, através do nosso canal.
Sinta-se livre para fazer isso. É o meu pedido, é a minha recomendação. E eu agradeço em todo caso, de poder nos acompanhar nessa aventura de descortinar o rosto de Deus através do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.